Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goal, e o assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro 2025, pegando no breu, embalando na quinta rodada. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no nosso canal e, claro, não deixe de participar por aqui. Apenas a quinta rodada da Série B, jogos nesse fim de semana, partidas na sexta-feira, já realizadas, no sábado, no domingo e também tem um jogo na segunda-feira entre Botafogo e Goiás. Então vamos nessa, falar dessa quinta rodada, de tudo que rolou até aqui. Rodada iniciada na quinta-feira, né? Com o Novo Horizontino vencendo o Atlético Paranaense por 2-1. O Pablo Diego marcando 2 vezes para o Tigre. E o Atlético Paranaense fez o terceiro. O Renan fez seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro da Série B. Vitória do Novo Horizontino, que continua invicto. E o Atlético aí com uma campanha de 3 vitórias e 2 empates, segue no G4, pelo menos por enquanto. Pode ser que perca essa condição. E o Novo Horizontino, de novo, está em quinto lugar. Foi quinto lugar 2 vezes seguidas na Série B, em 2023 e 2024. Já está em quinto e 25 de novo. No Heriberto Rios, já nessa sexta-feira, Criciúma e Remo empataram por 1-1. O Remo foi buscar o empate lá no finalzinho, aos 47 minutos do segundo tempo, com o Reinaldo. Criciúma vinha vencendo e ia conseguindo a sua segunda vitória no campeonato, mas acabou só por empatar. O Criciúma tá ali na meiuca da tabela, não tá conseguindo embalar para estar pertinho ali do G4. E o Remo tá invicto também. 2 vitórias e agora o terceiro empate. Um dos invictos do campeonato, que tem 5 invictos até aqui. No estádio Oba, no fim da sexta-feira, o Vila Nova venceu a Chapecoense por 1-0 com um gol do Labandeira. Um gol marcado no segundo tempo. O Vila é o líder provisório do Campeonato Brasileiro da Série B, dorme líder nesse sábado. No domingo, aliás, dorme líder na sexta, né? No sábado tem Curitiba e Operário no Couto Pereira, o duelo paranaense. Na ressacada, um belíssimo de um jogo, Avaí e América Mineiro, 2 times que estão com cara que vão lutar pelo acesso até o fim do Brasileiro. No Estádio Independência, o confronto da parte de baixo. O Atlético vai enfrentar o Volta Redonda. O Atlético não ganhou de ninguém, aliás, tem 4 jogos e 4 derrotas, perdeu para todo mundo. E o Volta Redonda tem 1 ponto só, 1 empate, e ainda não fez gol no campeonato, é o único time a não marcar o Voltaço. No domingo, às 4h30, tem Amazonas e Atlético Goianiense. O Amazonas tentando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e deixa de jogar na Arena da Amazônia e vai jogar no Carlos Zammit, que é um estádio um pouquinho mais acanhado, vai fazer mais pressão à onça pintada para finalmente conseguir a sua primeira vitória no campeonato, né? Amazonas que só tem um gol, e um gol foi contra, né, no jogo contra o América Mineiro. No domingo, às 5 da tarde, tem Paysandu e CRB. Paysandu, outro tentando a primeira vitória no campeonato, só tem 1 ponto em 4 jogos. E o CRB, depois da derrota para o Atlético Paranaense, tenta voltar para o caminho das vitórias e, se vencer, pode muito bem terminar a rodada como líder da segunda divisão. No domingo, também 5 horas, tem Cuiabá e Ferroviária. Cuiabá e Ferroviária, 2 invictos no campeonato. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem Botafogo de Ribeirão Preto contra o Goiás. A classificação já está na tela. O Vila Nova lidera, o líder do campeonato, 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Líder provisório, ele pode perder essa posição aí para o América Mineiro, nesse sábado, para o CRB também. Pode ainda ser ultrapassado pelo Avaí, também é uma outra possibilidade, e o Cuiabá também tem chance de ultrapassar, além do Goiás também, que ainda joga, e o Curitiba também. Mas o Vila Nova, por enquanto, líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 10 pontos, já com 5 jogos disputados. Vice-líder, o Atlético Paranaense, tem 9 pontos, agora conheceu sua segunda derrota, perdendo para o Novo Horizontino na quinta-feira. Terceiro lugar, o América, 9 pontos ganhos, também tem 3 vitórias, 2 no saldo, mas tem menos gols, 2 gols a menos aí que o Atlético Paranaense, por isso é o terceiro. Quarto lugar, o CRB, com 9 pontos, também 3 vitórias, mas ainda não jogou por essa quinta rodada, podendo chegar a 12 e assumir a liderança, assim como o América, né? O CRB tem saldo 1, por isso vem abaixo do Atlético e do América. Então o G4 aí, pelo menos até essa sexta-feira, tem Vila Nova, Atlético Paranaense, América Mineiro e CRB. Quinto lugar tá o Remo, com 9 pontos. Eu falei que o quinto era o Novo Horizontino na abertura, mas é o Remo, na verdade. Ele tem um saldo a mais, né? Tem 9 pontos, assim como o Novo Horizontino, mas tem saldo 3 contra o Novo Horizontino, que tem saldo 2. Os dois, aliás, os primeiros que aparecem aqui, times invictos no campeonato. Remo e Novo Horizontino, 2 vitórias e 3 empates. O sétimo colocado, o Avaí, tem 8 pontos, ainda joga por essa quinta rodada e também é uma outra possibilidade de assumir a liderança do campeonato. O Avaí tem 8 e pode chegar a 11, o Avaí invicto também no campeonato. Você tem aí de invencíveis, por enquanto, Remo, Novo Horizontino,
Avaí, Cuiabá e a Ferroviária, que nem aparece nessa primeira parte de classificação ainda. Oitavo lugar, o Cuiabá tem 8 pontos, com um saldo a menos ali que o Avaí, 3 contra 2. Nono lugar, o Goiás tem 7 pontos, também joga na rodada e até pode assumir a liderança caso tenha uma vitória bem robusta, bem grande aí no seu jogo lá na segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 10º lugar, o Curitiba, 7 pontos, tem um confronto doméstico contra o Operário, joga no Paraná, claro, o jogo no Couto Pereira é outro que pode sim assumir a liderança se conseguir uma vitória importante. 11º lugar, a Chapecoense, tem 6 pontos com 2 vitórias, ainda já jogou por essa rodada, acabou perdendo por 1-0 aí pro Vila Nova. 12º lugar, a Ferroviária, tem 6 pontos e tá invicta, é a quinta invicta aí, falamos de Remo, Novo Horizontino, Avaí e Cuiabá. Ferroviária também invicta, ela ainda não jogou pela quinta rodada em 4 jogos, 3 empates e 1 vitória. 13º lugar, o Criciúma, 5 pontos, empatou em casa aí com o Remo, num jogo muito difícil e bem disputado, né? Tá aí no meio da tabela, na meiuca da tabela, mais para baixo, né? 14º, Atlético Goianiense, também 5 pontos, com um saldo 0, 2 a menos que o Criciúma. Criciúma que na rodada anterior goleou o Atlético, né, no Heriberto Rios. 15º, o Operário, tem 4 pontos com uma vitória só. E aí na sequência os times que ainda não venceram no Brasileirão da Série B. 16º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 2 pontos, estão 2 empates e 2 derrotas, e a zona de rebaixamento. 17º lugar, o Volta Redonda, 1 ponto só. O Volta Redonda que ainda não fez gol no campeonato em 4 rodadas. 18º, o Paysandu, tem 1 ponto. 19º lugar, o Amazonas, também 1 ponto. Diferença entre esses 3 aí no saldo, né? Volta Redonda, saldo menos 3, Paysandu menos 4, Amazonas menos 5. Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético, o único time a perder todos os jogos do campeonato até aqui. 4 jogos, 4 derrotas, tem disparada a pior defesa do campeonato. Então a zona de rebaixamento formada aí por Volta Redonda, Paysandu e Atlético. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, tem 4 gols. E agora aparecendo com 3, o Renan Peixoto, do Atlético Paranaense. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, entrando aí na 5ª rodada, faltando ainda 7 jogos por serem disputados ao longo desse fim de semana e também na segunda-feira. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Grande abraço!